Paz do Senhor, meus irmãos. E aí? Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, sim. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 5 e hoje nós vamos falar também. Essa lição tem várias temáticas, né? Essa revista tem várias temáticas e essa de hoje está para lá de especial também. Nós vamos falar um pouquinho sobre ordenança para uma vida de vigilância e oração. E é interessante que o foco principal dessa lição é a oração, que é uma das ordenanças que nós temos na Bíblia para os cristãos. Mas o autor da revista sabiamente agregou a palavra oração, ou a ordenância, a oração, também a questão da vigilância. E a importância, né, que nós temos que ter na nossa vigilância, porque muita gente ora, até ora bem, até ora numa quantidade boa, até tem uma vida de oração, mas infelizmente são pessoas que têm dificuldade com a vigilância. Então, possivelmente, muitas das suas orações são nulas, porque não foi acrescentada da vigilância. Nosso texto de referência, Mateus 24, 42, 44 e Mateus 26, 41, diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considere isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Vigiai e orai, para não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando a gente fala de oração acrescentada ou acompanhada de vigilância, é porque a vigilância ela é um elemento essencial que pode salvar uma vida. Então imagina num quartel. Há quem diga que um dos elementos mais vigiados no quartel, lá no Exército, por exemplo, na Marinha, em qualquer acampamento de grandes aglomerações de exército, além da área das armas, né, a gente poderia dizer que é a área que fica guardada as armas, mas na verdade uma das áreas mais vigiadas em um quartel é, por exemplo, a caixa d'água. Porque se uma pessoa entra ali naquele quartel, contamina aquela caixa d'água vai abastecer todas as dependências do quartel e você possivelmente conseguiria, sem dar um tiro sequer, matar e destruir com todo aquele agrupamento de homens que estão ali aguardando para uma guerra. Então você começaria uma guerra destruindo o exército inimigo apenas invadindo um pequeno setor que não foi vigiado, contaminou-se a água, matou-se todos os combatentes e ganhou-se uma guerra sem dar um único tiro sequer. O nosso inimigo também, ele é estrategista. E muitas das vezes ele vai vir contra nós para tentar nos derrubar no momento em que nós não estamos vigiando. A gente pode até estar orando, mas não estava vigiando. Por isso a importância da vigilância está somada com a oração. Tem muita gente que ora, tem muita gente que se dedica à oração, mas vigia muito pouco ou quase nada. Amém? Então a ordenança para nós é sempre que a gente vigia e ora. Portanto, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o ladrão há de vir contra nossas vidas. A introdução diz assim: para vencermos e perseverarmos, não podemos desprezar dois aspectos: vigilância e oração. É preciso convicção e disciplina no imprescindível cultivo dessas práticas, com a ajuda do Espírito Santo. Tópico primeiro, a falta de vigilância põe tudo a perder. A palavra vigiar, do grego réu, significa ficar acordado, alerta, dar total atenção. Por que a gente tem que estar alerta, acordado e dando total atenção para
evitar que, por negligência ou indolência, algumas calamidades destrutivas atinjam a vida de alguém. É o exemplo que eu acabei de falar sobre o quartel. Imagina um quartel muito bem vigiado, muito bem protegido, mas alguém esqueceu de vigiar, por exemplo, a caixa d'água do quartel. O inimigo, sabendo disso, mandou alguma pessoa, infiltrou alguém, acessou a caixa d'água, contaminou aquela água. A água vai contaminar aqueles que estão ali naquele quartel, e ele vai ter vencido aquele quartel, vencido então aquela guerra, sem disparar um único tiro. Falta de vigilância em todas as áreas. A gente precisa vigiar em todos os aspectos, até mesmo naqueles que a gente julga ser mais insignificantes. Talvez é por ali que o inimigo vai tentar minar as nossas forças, para evitar que alguém negue ou abandone a Cristo e para evitar que caia em pecado. 1.1, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus nos alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância vê a tentação chegar, a oração dá força para resistir a ela. Vigilância é saber que um simples vacilo pode ser fatal. Isso é tão sério, né? Que vocês devem conhecer muitos casos, a gente não tem mais hoje mais casos isolados, são vários e vários casos, principalmente de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, missionárias, pregadores, cantores, de renome nacional e até internacional, que por causa, irmão, desse aqui, ó, de um pequeno vacilo, de um simples vacilo que deu, foi fatal na vida deles. Botou tudo a perder. E o pior de tudo, que como são pessoas da mídia, colocam também a honra da igreja, até mesmo trazem mácula ou mancha para o nome da igreja, do Senhor Jesus Cristo. Porque aí as pessoas, ao criticarem, elas não vão criticar somente aquela pessoa, mas toda uma categoria. Tá vendo? Esses pastores todos são ladrões, esses pastores todos são corruptos, os pastores todos são prostitutos e assim por diante. Então, vigiemos porque pode ser fatal. Um simples erro pode ser fatal. Não adianta ser exímio conhecedor bíblico se não vigiar. E eu já vi e conheci de perto muitos pregadores, irmão, pessoas excelentes na pregação, homens de Deus na ministração, se dedicavam à Bíblia assim, que ditavam versículos, citavam versículos, 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 um após o outro, mas por falta de vigilância foram derrubados. Não adianta ter fé que transporta montes se não vigiar. Também já conheço pregadores, cantores, missionários que curavam, que impunham as mãos nas pessoas, as pessoas eram curadas. Também a fé delas não foi suficiente para protegê-las, porque quem protege nesse caso é a vigilância. Não adianta ser de oração se não vigiar. Também conheço pessoas que oravam, irmão. Pessoas que oram, que estão dias e dias e dias orando, vão para monte, vão para consagração, oram de madrugada, mas que em um momento da sua vida não vigiou e tropeçou. Então, o primeiro aspecto que a lição sabiamente está nos trazendo é o aspecto da vigilância. E você que vai dar aula, você que é professor, vale a pena trazer algum vídeo, alguma mensagem, alguma ilustração, você que vai usar os slides que a gente disponibiliza lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, acesse aqui, ó. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá e você vai entrar no nosso grupo do Telegram e esses slides estarão lá completinhos para você utilizar-se deles. E talvez valha a pena acrescentar talvez um vídeo falando sobre a importância da vigilância, falando talvez um exemplo como esse que eu dei, tenta arrumar algum exemplo que fale sobre a vigilância, né? Na questão de uma área militar, de uma área de segurança nacional, para que a gente possa entender, talvez um testemunho de alguém, né? Procure aí na turma o testemunho de alguém. Por exemplo, se eu tivesse aí na tua turma, eu pediria uma oportunidade para contar um rápido testemunho de quando eu, por falta de vigilância, permiti que alguns ladrões aqui na minha região entrassem na minha casa.
por um momento só, que nós saímos de casa, a família toda, para fazer um exame de sangue, eu falei, não, é rapidinho, a gente vai lá e volta, não precisa trancar as portas todas, não. E aí, por falta disso, eu não passei a corrente do cadeado, não tranquei as portas todas, não passei as trancas todas que tinha, não deixei o cachorro solto, porque eu confiei que era muito rápido e não ia dar tempo. E aí, quando chegou lá, teve uma demorazinha, coisa de 20, 30 minutos, coisa rápida mesmo. Quando a gente voltou para casa, haviam feito a limpeza ali total na nossa casa. Levaram televisão, videogame, computador, levaram um monte de coisa. Aquilo ali me trouxe uma tristeza tão grande, porque eu sabia que a minha casa tinha todas as condições de me proteger de alguém entrar nela. Mas por falta de vigilância minha, de não ter acionado todas as trancas, aquela pessoa entrou lá com muita facilidade. Então ele veio no momento em que possivelmente ele percebeu que a gente deixou ali algumas trancas, possivelmente estava nos observando. Olha só, essa palavra é muito propícia, né? Muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele vai estar nos observando. Ele não vai vir, quem sabe, no momento que você está vigilante, ali, atento, com os olhos esbugalhados, orando e vigiando. Talvez não, mas no momento que ele perceber uma distração, é aí que ele entra. Então tá aí um bom momento para a gente trazer uma ilustração, um testemunho, procurar se no meio da turma tem alguém que tem um testemunho de alguém que invadiu a sua casa e roubou o seu carro, talvez você por falta de vigilância não trancou ou deixou a chave na ignição, alguma coisa assim que possa servir de ilustração para a falta de vigilância, para o inimigo se aproveitar disso e levar alguma coisa de nós. E aí na vida espiritual ele vai levar o que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida espiritual e a nossa comunhão com Deus. Se fosse só pelo Espírito, ele resistiria. Mas quando entra a carne, há um enfraquecimento natural peculiar ao ser humano, vigiai. E aí quando a gente fala da carne, a gente fala da sarx, que é essa carne mesmo aqui, é essa natureza humana, é a nossa vontade humana, né? Muitas das vezes de querer satisfazer os desejos da carne, irmão. Como homem, como mulher, como jovem, a gente tem os desejos da nossa carne e a gente precisa freá-los, a gente precisa colocar limites nele, porque senão a gente deixaria levar de qualquer jeito. Mas como nós somos filhos de Deus e nós estamos aqui para servir a Deus e não a nossa vontade, a gente vigia e coloca um freio no nosso ímpeto de querer é, fazer aquilo que é da vontade da carne. E aí a gente vigia. E é onde entra a vigilância. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. 1.2, vigiai porque o adversário busca a quem possa tragar. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, isto é, contra os seres humanos ou pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Por esse motivo, precisamos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. O nosso adversário não brinca em serviço. Cuidado. Então ele é arquiteto, ele é bandido, ele é preparado, ele sabe trabalhar contra as vidas das pessoas. E ele muitas das vezes não tem pressa, né? A gente às vezes vence ele num dia, num mês, num ano, mas não se iluda, ele não desistirá de nos derrubar. Assim como Deus não desiste de nós, de nos salvar, de nos libertar, o inimigo também não desiste. Ele vem uma vez, não consegue, vem outra vez, não consegue, vem outra vez, não consegue. Uma história que eu uso muito quando eu conto, quando eu vou falar sobre oração, sobre vigilância, sobre armaduras de Deus, é aquela conhecida historinha dos três porquinhos. E aí é bem conhecida a história, você pode contar ela para relembrar, mas o ponto central que eu sempre coloco como trazendo para o mundo espiritual é que o lobo mau da historinha, ele parou na terceira casa, não é? Vocês lembram disso? Na casa de alvenaria, de tijolos. Mas no mundo espiritual, irmão, ele não para nessa casinha de tijolos, ele vai voltar de novo. Se ele não conseguiu assoprando e nem entrando ali pela chaminé, ele vai tentar de outra forma. Ele vai vir mais forte, ele vai trazer outro com ele,
Ele vai tentar de diversas formas, ou quebrando uma porta, ou esperando o tempo daquela casa deteriorar. E um dos exemplos que eu uso ali é que aquela casa resistiu porque ela estava nova e foi muito bem construída. Mas com o tempo aquela casa pode entrar em um estado de deteriorização, falta de conservação. E o inimigo, esse lobo, na história espiritual e na nossa vida espiritual, ele vai esperar esse momento em que aquela casa começar a apresentar rachaduras, falta de manutenção, falta de vigilância, as portas agora já não estão mais tão fortalecidas, a chaminé já não está protegida, talvez ali toda a estrutura da casa não está mais como era antes, e é nesse momento que ele vai voltar contra aquele porquinho, e aí ele pode encontrar uma brecha, tá? Então eu uso muito essa ilustração também dos três porquinhos, porque na história do desenho, o lobo mau, ele sai fora, foge, mas na vida espiritual, ele pode até fugir por um tempo, mas ele vai voltar novamente. Se ele encontrar todos ali desatentos, desapercebidos, é nesse momento que ele vai levar vantagem, tá? Com o inimigo não se brinca. 1.3. Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Ao longo da história da igreja, são muitas as especulações sobre o momento exato da volta de Jesus Cristo. Acerca disso, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estais também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imagineis. Tá? Tópico de número 2, aprendendo a orar. Agora a gente falou já sobre o primeiro aspecto aqui dessa ordenança, né, que é uma coisa agregada à outra. Nós falamos sobre vigilância, agora precisamos falar sobre a oração. Primeiro a gente vigia, primeiro a gente toma cuidado no que fala, no que diz. Não sei se você conhece que tem muita gente, irmão, que é o tempo todo tendo que pedir perdão. Pedir perdão é bom, é maravilhoso, é um sinal de humildade, pedir perdão. Mas se você está pedindo perdão toda hora, irmão, para o seu irmão, que você está magoando as pessoas demais, falta de vigilância no que fala. Tem gente que tem a fala muito aguçada, não espera, não pensa para falar, aí acaba magoando as pessoas. Aí toda hora tem que pedir perdão, toda hora tem que pedir perdão, toda hora tem que estar lá pedindo perdão, porque não vigiou. Se tivesse vigiado na hora de falar, na hora de agir, na hora de demonstrar alguma coisa, teria precisado menos de se dedicar ao perdão, né? O perdão é fenomenal, mas se você está tendo que usar ele demais para as pessoas, é porque está faltando vigilância aí, tá? Tópico 2, então, vamos falar sobre a oração. Os discípulos pediram a Jesus que eles ensinassem a forma correta de se dirigir a Deus, porque, segundo eles, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com ele. Jesus era para eles essa pessoa. E o interessante, né, é que eles eram extremamente religiosos. Todo judeu, por mais que ele não viva ali dentro do templo, como na prestação de serviço, como os sacerdotes, os levitas, mas todo judeu, um bom judeu, ele faz as suas rezas, as suas orações, as suas preces, os seus sacrifícios a Deus nos tempos oportunos. E aqui eles perceberam que Jesus era diferente. A forma que Jesus tratava a Deus, a forma que Jesus se dirigia ao Pai era diferente. Então eles ficaram possivelmente comparando com a forma que eles se dirigiam a Deus, eles queriam saber se isso ainda era válido ou se Jesus tinha um novo modelo para se falar com Deus. E aí eles vão aprender a tão conhecida oração do Pai Nosso, que é a oração modelo 2.1. Jesus ensinou a oração modelo para que não nos percamos em vãs repetições, que era o que eles faziam. Eles iam para um local de oração e ficavam lá o dia todo pedindo, 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 Pai, Pai, Jeová, Jeová. Evitavam até mencionar o nome de Deus, para não mencionar o nome de Deus em vão, e falavam com Deus, mas sempre repetindo as mesmas palavras como verdadeiros papagaios, né? Jesus vai dar um modelo de oração, e nesse modelo de oração, que a gente encontra ali em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, nós encontramos estes aspectos que estão aqui nesses slides. Ó, o primeiro deles é a
oração. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E tem pessoas, irmãos, que chegam na oração, não digo essa oração para se alimentar, a oração para acordar, para dormir, a oração para você sair de carro, para voltar. Eu não digo essa oração mais rápida, né? Mas aquela oração que você vai gastar tempo. Tem gente que já chega na oração e já vai descarregando tudo. Meu Deus, eu não aguento mais. Meu Deus, a minha alma, eu vou morrer. Não, irmão. Primeira coisa que a gente faz em oração é reconhecer que a gente está diante do Pai. Pai nosso, você está no céu. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é santo. O Senhor é longânimo. O Senhor é maravilhoso. E fale ali com Deus, colocando Deus no seu devido lugar, que é no alto e sublime trono, e colocando você no seu devido lugar. Criatura que precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A segunda parte dessa oração, versículo 10, é reconhecer justamente isso, a soberania de Deus. Eu coloco Deus acima de todas as coisas e me coloco no meu devido lugar. O reino de Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Quando a gente diz para Deus fazer a vontade dele, é que a gente está se submetendo e colocando a nossa vontade debaixo da submissão à vontade de Deus. A gente está reconhecendo que nós não entendemos nada e que nós precisamos dessa direção da vontade dele, não da nossa. Terceira coisa que a gente vai encontrar no versículo 11 é a dependência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o momento que a gente pede a Deus. Pedir em oração é tão natural, irmão. Só que as pessoas já começam o primeiro passo pedindo e o último passo terminam pedindo de novo, né? É o tempo todo pedindo, 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 pedindo. Então, nessa oração modelo, a gente aprende aqui a começar adorando a Deus, reconhecendo a sua soberania. Aí a gente pede a Ele aquilo que precisa, que necessita. E aí a gente tem uma condicional aqui em relação ao perdão, perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos. A pessoa que faz essa oração, ela está ao mesmo tempo trazendo uma condicionante para a sua mente de que ela precisa perdoar as pessoas, mas também ela está se condicionando a receber o perdão de Deus somente se ela perdoar as pessoas. Isso é bom porque nos traz a consciência de que nós não podemos deixar e reter o perdão para com as demais pessoas. Outro aspecto, versículo 13, livramento. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o Senhor que nos livra-nos do mal, irmão. Principalmente quando a gente vai viajar, quando a gente vai deitar, vai dormir, principalmente quando a gente sai de casa, deixa a nossa casa só. Pedimos ao Senhor para nos livrar do mal, para livrar a nossa casa do mal, nos livrar dos nossos inimigos. E o último aspecto aqui, que nós encontramos no versículo 13 também, é exaltação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 2.2, a oração em secreto. Ninguém precisa saber o nível de conversa que temos com o Senhor. Não é preciso orar como os hipócritas para ser ouvidos pelos homens. Mesmo que haja oração coletiva na igreja, precisamos tirar um tempo a sós com Deus. Todos nós temos algumas particularidades com Deus. Não importa se é de madrugada, pela manhã, no final da tarde ou ao meio-dia, dependendo do momento de cada um. Então, cada pessoa tem que ter o seu particular com Deus. Eu gosto muito da oração coletiva na igreja, em que a gente conversa com Deus, a gente fala alto. Eu gosto de falar alto, até no microfone, quando eu estou dirigindo a oração. Eu gosto de falar alto, eu gosto de exaltar a Deus. Mas no momento em que eu preciso falar algumas coisas em particular com Ele, aí muitas das vezes eu falo só no meu pensamento. Aí a gente guarda. Tem algumas coisas que eu preciso chorar na presença de Deus, me derramar na presença de Deus, que eu prefiro fazer na minha casa. Eu prefiro fazer no meu quarto. Então, a gente precisa saber, né, diferenciar o momento da oração em público do momento da oração em particular, né, com Deus. 2.3, os vários aspectos da oração, seja específico em suas orações. E aí a lição traz alguns exemplos, né? Ao pedir perdão, não peça perdão de forma geral. Fale a Deus o seu pecado sem disfarces de mente. Né? Se você pecou na área sexual, você sabe que pecou. Então, Deus, perdoa a minha pornografia. Pronto. Deus, eu menti. Perdoa a minha mentira.
Você furtou alguma coisa, Deus perdoa, eu acabei furtando aqui aquele objeto, mas vou restituir. E tudo isso, irmão, tem que ser dito nome e sobrenome do nosso pecado. Amém? Deus perdoa os meus pecados. É válido? É válido, mas a gente precisa aqui e acolá mencionar quais são esses pecados diante de Deus. 2, peça a Deus que quer sem rodeio, seja pontual no seu pedido. O Senhor sabia, mas queria ouvir a resposta da boca do cego de Jericó. Por isso perguntou a ele: Que queres que te faça? Salomão pediu sabedoria e conhecimento para guiar e julgar o povo. Deus já sabia e conhecia o seu coração. Então sejamos diretos com Deus, irmão. Deus conhece até o pensamento que nem foi gerado em palavras, só está sendo formado o pensamento, nem virou palavra ainda, nem virou ação ainda, e Deus já sabe o nosso pensamento. Então, por que a gente vai esconder isso de Deus, né? Fale com Deus, despeje tudo isso aos pés do Senhor e peça a Ele perdão, que Ele está pronto a nos perdoar. As várias facetas que a oração pode abranger. A oração para entregar, suplicar, suportar, consagrar, interceder, confessar, agradecer, adorar. Então aqui você pode anotar todos esses elementos, né? Pode dirigir essa dica aos nossos alunos. Anota tudo isso aqui na sua Bíblia ou num caderninho de oração. E quando você for orar, você apresenta. Primeira coisa, você entrega a Deus. Deus, eu te entrego a minha vida, eu te agradeço, eu sou dependente do Senhor. Aí você suplica, suporta, consagra, intercede. Usa esses elementos. Só de usar todos esses pontos aqui, a sua oração já vai ser uma oração mas bem direcionada, tá? Tópico 3, dedicação à oração. A oração é o oxigênio da alma que mantém o vigor da vida espiritual. A oração é a chave, a oração é um mandamento. A oração é uma necessidade. Jesus deu exemplo. Ele orou por si próprio, ele orou pelos seus discípulos, ele orou pelos pecadores. Veja bem, o próprio Cristo, Filho de Deus, que veio para uma missão muito especial e muito específica, ele não viveu sem a oração. Jesus se retirava para orar constantemente sozinho, porque ele sabia que no outro dia ele teria as demandas, e essas demandas iam depender dele ter tido uma vida de oração. Então nós, principalmente nós que somos líderes e pastores, nós temos demandas durante o dia, irmão. Pessoas passando problemas, pessoas passando dificuldades, e elas vão pedir socorro para quem? Para nós que somos líderes, somos obreiros, e a gente precisa estar preparado para isso. Por isso a gente precisa constantemente estar em oração. E aí a gente também transporta essa responsabilidade para todos os membros, porque embora eu seja ovelha em um determinado momento, na maioria das vezes eu sou pastor e você também, irmão. Você é ovelha em algum momento do culto, mas na maioria do dia você é pastor. Você é pastor lá no seu trabalho. É lá no seu trabalho que as pessoas esperam mais de você. É lá no seu trabalho que as pessoas olham para você como cristão e elas vão precisar da sua ajuda. Então você também precisará de uma vida de oração, de dedicação à oração. 3.1, orar em todo lugar. A oração não tem lugar previamente definido. A Bíblia relata que Jesus e os seus discípulos oravam no templo, oração em nossos aposentos, oração nos montes. Você pode orar no monte? Pode orar no monte, irmão. Por que Jesus orava no monte? Porque ele se retirava para orar. Jesus praticamente não tinha paz, né? As pessoas estavam o tempo todo querendo buscar ele, querendo buscar alguma coisa dele. Então, para que ele tivesse um particular com Deus, ele ia para o monte orar. Qual é o lugar em que você tem um particular com Deus? Você se sente melhor? É no monte? É em casa? É no seu quarto? É lá na igreja? Procure esse lugar e ore a Deus. Embora seja uma ação perigosa nos dias de hoje, não há proibição de fazer oração em praça pública, nas esquinas da rua. O que se recomenda é para não fazer como os hipócritas, né? Só evita a hipocrisia, irmão, de ficar chamando a atenção das pessoas. Ali não é o lugar apropriado. A gente só fala de Jesus, apresenta Cristo para as pessoas, e quando elas quiserem ouvir de Cristo, melhorar a sua relação com Cristo, aí a gente desenvolve esses temas. Mas na oração em público, a gente abençoa a vida das pessoas, apresenta Cristo como Salvador, e o risco que elas estão correndo de ficarem sem o Cristo
e aí encerra-se a oração ali. Amém? Para não correr riscos desnecessários, principalmente nesses tempos nossos, sombrios, não é isso? 3.2, orar o tempo todo. A oração não tem hora marcada para acontecer, não tem tempo determinado. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Diante da quantidade de assuntos, a conversa com Deus não acaba. Então não precisa nem da gente desenvolver esse assunto. Todo crente, todas as pessoas sabem que não existe o lugar apropriado, a gente pode orar onde pudermos orar, e também não existe um tempo apropriado. A gente tem que orar o tempo todo e todo o tempo temos que estar orando. Né? É só meia hora, é 10 minutos, é uma hora, é um minuto. Às vezes você tem um minuto para orar, que é o momento em que você está saindo de um ônibus indo para o outro. Naquele minuto você está caminhando, ore a Deus. Mantenha a sua mente conectada com Deus para te dar livramento, para te dar sabedoria. Né? Você está indo entregar um currículo, está com o currículo na mão. Ore a Deus, Deus abençoe esse currículo da vitória, eu vou apresentar essa prova, eu vou fazer esse concurso. É esse momento. Então, todo momento, todo dia está saindo de casa, pede livramento, está voltando para casa, pede livramento, vai deitar, pede livramento, vai apresentar a alimentação, agradece a Deus, está indo para o culto, agradece a Deus, está no culto, agradece a Deus, está no culto, pede a Deus. Todo o tempo a gente tem que estar em oração, né? 3.3, orar sem jamais esmorecer. A oração deve ser contínua, perseverante e com paciência. Todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas. Nem sempre identificamos as causas para recebermos o que pedimos. Em oração, a dúvida no coração, iníquo, pecados não confessados, ressentimentos, ódio, falta de perdão podem impedir que as nossas orações sejam respondidas. E nessa questão de oração, irmão, as maiores experiências que eu já tive em oração são naquelas orações em que a gente tira um tempo para Deus, veja bem, e a gente entra para o local de oração reservado, seja na igreja, seja no seu quarto. Você não tem hora, você só entrou, só teve hora para entrar, você não tem hora para sair. Isso pode demorar 30 minutos, pode demorar uma hora, pode demorar 2 horas, pode demorar até um pouco menos de tempo ou mais um pouco de tempo, mas você entrou sem um cronômetro, entende? Você entra naquele local de oração e você deixa o Espírito Santo levar você. Esvazia a sua mente e permita que o Espírito Santo vai guiar nas suas palavras. Você começa com aquele passo a passo da oração do Pai Nosso, agradece a Deus, adora a Deus, canta louvores, canta um corinho, lá lê um salmo, vai elevando a sua mente, vai elevando a sua mente. Daqui a pouco Deus vai te direcionando para pessoas, para causas específicas. Você vai começar a lembrar de nomes de pessoas, de situações de pessoas, pessoas que te pediram oração há meses atrás, você não estava nem lembrado mais, vai começar a vir na sua cabeça ali. Você vai começar a lembrar de uma irmã, de um irmão que você nem lembrava mais, que congregou com você há 10 anos atrás. E Deus, o Espírito Santo, vai te trazendo, vai te trazendo, vai te trazendo, e você vai mergulhando. Quando você disser amém, vou me levantar daqui. Já aconteceu comigo de ter passado horas e horas. E eu estava lá de joelhos em oração. E essa, para mim, é uma das orações mais poderosas que tem. Porque a gente permite que com o tempo o Espírito Santo vai nos guiando para onde Ele quer que a gente ore. Porque às vezes a gente já entra com uma lista, né, de oração, uma lista de pedidos pré-definidas, e não permite que o Espírito Santo tenha um momento de entregar a lista dele também para nós. Sabia que o Espírito Santo tem uma lista também? São pessoas que estão precisando de intercessores. E ele poderia estar usando eu e você, mas a gente já vai para a oração com aquela lista nossa. Eu vou pedir isso, 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 isso. E a gente não permitiu que o Espírito Santo apresentasse uma lista de pessoas para nós. Pense nisso. E da próxima vez, faça essa experiência, irmão. Você vai ter uma experiência espetacular com o Espírito Santo. Aí eu quero trazer esse slide aqui, né? São as formas ou posições que a gente encontra na Bíblia, né? Que a gente pode orar sentado, a gente pode orar em pé, andando, ajoelhado, curvado, mão para cima, prostrado. Então, onde você estiver, você pode orar de joelho, dependendo. Tem lugar que você não vai poder orar de joelho. Você vai estar em pé ali, segurando no ônibus. Ora a Deus, fecha os olhos.
e vai orar a Deus. Você está lá no seu banheiro, você está tomando banho, ore a Deus. Você foi deitar, aí antes de deitar, está sem sono, ali deitado mesmo, tira 5 minutos de oração. E assim a gente pode orar, a gente só precisa orar. Quando a gente pensar que precisa orar, a gente deve orar. E a conclusão da palavra diz: no necessário cultivo diário da vigilância e oração, somos dependentes da revelação da vontade de Deus nas Escrituras Sagradas e da ajuda do Espírito Santo. Assim, não corremos o risco de termos como base a mera percepção humana e uma autossuficiência enganadora. Amém, meus irmãos? Essa lição ela é muito importante, porque a gente vai falar sobre dois elementos que estão fundidos, né? A gente vai falar sobre oração, mas a gente não pode nunca deixar de falar da oração sem a vigilância. Então, é muito importante que a gente use essa estratégia de falar da oração e da vigilância, mas sempre, irmão, mas sempre trazendo soluções para os nossos irmãos. A gente hoje vive uma vida muito corrida, né? Deixa Deus ministrar no seu coração. A gente vive uma vida muito corrida e as pessoas não têm tempo, às vezes, para estar nos cultos da igreja. Você tem um culto de oração, mas pouca gente vai. Você tem as consagrações pela manhã na igreja, muito pouca gente vai. Aí as pessoas vão dizer assim, o meu tempo está muito corrido. É onde a gente, nessa lição, pode apontar caminhos, pode apontar soluções. A gente está no metrô. Aí a gente, em vez de ficar o tempo todo no WhatsApp, a gente pode desligar um pouquinho ali o aparelho e ficar em 5 minutos com Deus em oração e vigilância. Você está fazendo ali a sua caminhada. Nessa caminhada, tira 5 minutos e ore a Deus. Então, nós que somos professores, a gente tem que apontar caminhos. Olha, eu tenho muito pouco tempo, a minha vida é muito corrida. Você almoça? Almoço todos os dias. Eu tenho 1 hora de almoço. Então, pronto. Então, na sua hora de almoço, você pega ônibus? Eu pego um ônibus. Quantos minutos você gasta, irmã? Aí eu gasto meia hora de ônibus. É 30 minutos para mim ir, 30 minutos para voltar de ônibus. Então, pronto, irmã. Tire 5 minutos dentro do ônibus. Assentou. Antes de você olhar o WhatsApp e olhar as notícias da semana, ou então quais são as informações ali que tem, você vai buscar a Deus em oração. Amém? Vai dormir, tira 2 minutos antes de dormir. O importante é que a gente crie esse hábito de orar no metrô, de orar no ônibus, antes de dormir, depois de dormir. Esses pequenos hábitos vão nos tornar uma pessoa de oração, a levarmos a ter uma vida de oração. Amém, meus irmãos? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, EBD em Foco com o Pastor Heraldo. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link para você fazer parte da nossa família ali no Telegram. Ali a gente disponibiliza os materiais de apoio para as lições e para essa lição a gente disponibiliza esses slides e outros materiais de apoio, tá? A nossa missão é ajudar com que a nossa EBD continue crescendo. E a sua missão daí dar pelo menos aí um gostei, um joinha, deixa um comentário aí para poder o YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante e mandar ele para mais pessoas, tá? E como nós falamos de oração, não deixe de orar também por nós aqui e a gente orar por vocês daí. Deus abençoe. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.